Bem-vindos ao Nãocast, podcast onde o mundo dos negócios internacionais ganha voz e contexto. Eu sou o João Pedro Rotti. Eu sou o Vitor Moura. E hoje nós vamos falar sobre mais um tema que conecta estratégia, cultura e expansão global, que é carros elétricos e o mundo das energias renováveis. Então aqui direto com o Vitor de Pequim, mais uma vez, nosso especialista baseado na China há mais de 10 anos. E a ideia é a gente poder entender um pouco mais sobre esse mercado que já domina boa parte do dia a dia do Brasil e de vários países mundo afora, nessa transição de energia e fonte de combustível. Mas, ao mesmo tempo, é um assunto que ainda gera muita incerteza, muita dúvida, muita curiosidade. E a gente está aqui exatamente para entender como que a China, que tem sido o principal player desse segmento a nível global, está se comportando, o que está acontecendo lá e de que forma essas mudanças todas podem impactar o mercado brasileiro e o que a gente vê que pode existir de real mudança no hábito de consumo, na forma da gente se locomover e tudo que envolve a mobilidade e a questão do carro elétrico. Certo, Vitor? Então, vamos começar por aí. Conta um pouquinho o que a gente está vendo hoje na China nesse cenário aí cada vez mais acirrado, né, de carros elétricos, que inclusive começa a gerar uma dúvida aqui no consumidor brasileiro, no público brasileiro de forma geral, de quantas marcas virão, né, o que ainda vai ter de chegada de modelos chineses e o quanto isso é sustentável, enfim, de como que esse mercado já está acontecendo na China e talvez se replique no Brasil, né? Bom, primeiramente, eu acho que, tocando um pouquinho no ponto que você levantou de quantas marcas virão, quem já veio aqui para a China já consegue reparar na quantidade de marcas de veículos elétricos que, na verdade, existem aqui no mercado doméstico, que vai muito mais além, por exemplo, de só a BYD ou a Tesla, né? Assim, você tem marcas aqui que ainda não estão, às vezes não tem nenhuma estratégia para sair do mercado, para internacionalização. Então, realmente é uma diversidade muito grande num mercado que veio de uma necessidade muito real, né? Eu queria começar, na verdade, o nosso papo de hoje trazendo um pouco para o histórico dessa indústria, que eu acho que isso é uma coisa um pouco falada e ela vai se conectar com o que a gente tem dito aqui sobre como a China funciona, relação público-privado e como essas políticas se conectam, se dialogam, né? Na verdade, a necessidade dos carros elétricos aqui na China, ela vem de um problema muito pragmático, muito prático, tá? A gente está falando do ano de 2009 e quando começaram as primeiras incentivos e ali naquele ano, durante uma pressão muito forte pelo problema da poluição e pela, vamos dizer, excessiva dependência de combustíveis fósseis, começou a formar aqui uma certa pressão interna para se achar alternativas, né? E naquela época, por exemplo, eu moro em Pequim hoje, acho que quem já teve a oportunidade de vir para cá sabe, Pequim era famosa até uns 10 anos atrás pela poluição, inclusive. Eu lembro a primeira vez que eu vim, no ano de 2016, tá, que ainda tinha esse problema, e hoje moro aqui desde 2023 e já se tornou uma cidade com nível de poluição normal para uma metrópole de 22 milhões de habitantes, né? Assim, então, lógico que a poluição faz parte, mas ela baixou muito do que era o problema anterior. Então, acho que o pontapé inicial disso tudo na China vem efetivamente aí de algo muito prático, né? Era um problema real já enfrentado, a gente sabe os problemas de saúde acarretados com a poluição, etc., e toda essa pressão de preservação ambiental, isso também se reflete na China, daí começa, né, vamos dizer assim, uma necessidade de achar uma solução. E na época, assim, já existiam veículos elétricos, mas qual era o problema? Aquele eterno ciclo do ninguém investe porque não tem retorno, como ninguém investe, o produto é caro e ruim, então os consumidores têm medo de comprar, tinha as mesmas preocupações que a gente vê hoje, ou seja, onde vai carregar, qual que é a autonomia, é confiável, tudo isso girou ali entre os consumidores e a iniciativa privada e as indústrias do setor, um ciclo que não conseguiu ser quebrado ali simplesmente por forças de mercado. E aí o que acontece? O governo cria uma política, tá? Dado desse contexto, a política que foi conhecida como 10 cidades de 1.000 veículos, né, do chinês Shichang Qianliang, que na verdade eles escolheram 10 das maiores 10 cidades da China
para fazer um projeto piloto. A meta para cada cidade foi que a cada ano, durante 3 anos, elas precisavam adicionar 1.000 veículos elétricos, seja carros, ônibus, etc., por ano, na sua frota pública. Tá? Isso, de novo, pode ser feito ônibus, táxis e carros oficiais. Criou-se uma demanda institucional por carros elétricos, tá? E que, de um ponto de vista mercadológico, era uma demanda artificial também. Né? O mercado não demandava isso naquele momento. O governo foi lá e, com os governos locais, essas 10 cidades, criou esse programa. Algumas cidades bateram, algumas cidades não bateram, algumas cidades ultrapassaram a meta, e ali criou-se esse programa que foi de 2010 a 2012, ou seja, 2010, 2011, 2012, esses 3 anos, ele serviu de laboratório para os veículos elétricos, né? Ou seja, ali detectou-se erros, falhas, pontos de melhoria na produção, necessidades do mercado como um todo, mas também serviu de vitrine para o consumidor ver aqueles veículos em ação. Na China, a gente tem, aqui existe essa percepção do governo como uma certa referência, então, lógico, eles veem os oficiais do governo local usando isso na psique do consumidor, vai aos poucos mudando a percepção que ele tem de qualidade daquele produto, tá? Então, e aquilo foi o pontapé inicial. E aqui eu vou fazer a primeira parada, que é para a gente relembrar o que a gente comentou antes, em outros episódios aqui, sobre a relação do público-privado na China. Né? É importante ver. Isso acabou sendo uma indústria que hoje, como a gente vai conversar aqui, ela não é baseada em subsídios, ela já não é mais baseada em subsídios, ela tem outros problemas também, mas ela já é competitiva por conta da sua escala, mas ela sim começou de uma demanda que, de forma mercadológica, era artificial. Né? Ou seja, foi uma demanda institucional. Isso tá? É interessante. E aí, bom, depois... Não, só ia dizer que isso é interessante porque quem vai para a China hoje em dia, né, uma das coisas que surpreende, a gente já vê isso, tanto nós que já podemos estar lá, como vários vídeos no Instagram, enfim, o pessoal comenta bastante sobre como você está numa grande cidade que é silenciosa, né? E principalmente porque os ônibus de linha são 100% elétricos, as motos, que normalmente são um dos veículos mais barulhentos também, são hoje totalmente elétricos nas cidades, né? Mas fica claro agora do como que a China conseguiu fazer isso, e é uma das discussões que o Brasil tem de como fazer essa transição, pelo menos do transporte público, né? Então não é fazer com que todos os carros particulares se tornem elétricos, mas sim que seja uma opção padrão como os carros a combustão, como os carros híbridos. Mas esse esforço institucional, digamos, como você falou, ele é o mais importante mesmo para ter conseguido fazer essa virada de chave, porque é uma escala muito grande, o Brasil tem esse mesmo desafio, né? E esse é um ponto bem, bem interessante, assim. Eu até tive a oportunidade semana passada de estar com o grande Neco Argenta, né, o fundador do Grupo Argenta, que hoje controla diversas empresas, e a gente estava de energia, né, principalmente de combustíveis, e a gente estava discutindo com ele sobre essa questão do carro elétrico, e ele comentou que no Brasil já existe uma visão muito clara dos especialistas do setor, dos empresários do setor, que o carro elétrico obviamente vai continuar existindo, mas ele não vai ser uma dominação como acontece um pouco na China, e tu vai falar um pouco sobre isso, né, Vitor? Mas que aqui ele vai ser mais uma opção por N fatores, a mesma história da Europa, né, que tem muito carro elétrico, mas a energia gerada para alimentar os carros elétricos ainda é usada muito carvão, então tem uma série de peculiaridades aí quando o assunto é carro elétrico, né, e pensando o que é replicável que a China fez para o Brasil, eu acho que é muito mais nessa linha do transporte público, ou enfim, né, dessa parte mais institucional, e não necessariamente de forçar a migração do carro elétrico do particular, certo? Mas, enfim, só para trazer essa percepção mais de Brasil, assim. E um ponto que eu gostaria que tu comentasse depois, Vitor, só para não esquecer aqui, é sobre essa visão de sustentabilidade, né? Porque eu lembro quando a gente conversou pessoalmente em Guangzhou que tu comentaste o ponto que a sustentabilidade na China ela surgiu exatamente por uma questão de necessidade mesmo, ao contrário da grande maioria dos países ocidentais, onde se tornou uma política imposta mais por uma linha de preservação e de preparar ou evitar os problemas futuros, né? Enquanto que a China acabou sendo meio forçada, digamos. Eu acho que essa é uma visão interessante, se tu puder trazer depois. Eu lembro que esse foi um ponto bem interessante sobre como o ESG chinês ele é encarado de uma forma bem diferente da ocidental, né? Com certeza. Eu acho que realmente, falando do que você comentou de Brasil, efetivamente não adianta forçar a migração do transporte particular. Nem na China isso foi possível, né? Assim,
mesmo nem o governo tinha essa força de forçar todos os cidadãos a adquirirem veículos elétricos. Tudo que ele fez foi tentar aumentar os incentivos para que chegasse num nível suficiente para mudar a tomada de decisão de uma parcela de consumidores, por exemplo. Tá? Incentivos que ainda estão vigentes. Então, assim, realmente, agora, já existem, na parte institucional, você já tem resultados gritantes. Assim, em Pequim, por exemplo, 100% dos táxis são elétricos. Em Shenzhen, 100% dos ônibus já são elétricos. Aqui mesmo em Pequim, na Tsinghua, aqui na universidade, a gente tem caminhões de lixo elétricos, por exemplo. E assim, hoje a gente não vai falar da questão das motos elétricas, né, das scooters, assim, mas também é um outro mercado aqui que está chegando agora no Brasil também. E é interessante ver como isso foi feito. Não existiu em nenhum momento uma força em cima do consumidor fazer essa migração. Existiram incentivos, tanto no âmbito da iniciativa privada, né? Então, sim, as montadoras até hoje fazem. Os veículos elétricos na China, a produção ainda responde por menos da metade. Tá? Então, a gente tem aí mesmo um crescimento muito grande, mas ainda um espaço para crescimento muito grande. Também não sei se a China vai chegar no ponto de ser 100% elétrica, né? Mas, com certeza, por ser capaz de direcionar os recursos de uma forma mais eficiente, mais ágil, ele consegue resolver de uma escala maior essa questão da necessidade de infraestrutura, etc. E uma coisa que eu queria comentar é o seguinte: depois que essa política inicial acabou, essa de 2012, aí entraram o pacote de incentivos, né? Ou seja, foi feito um teste inicial, a gente, né, testa as águas ali, a gente sonda o terreno, e depois vieram assim, os gargalos estão aqui. E para sanar os gargalos vieram incentivos fiscais, por exemplo, para os consumidores na hora da compra. Então, os veículos elétricos, até agora, eles não têm imposto na venda, né? Ou seja, ele é isento, essa isenção está para acabar agora, inclusive, eu vou chegar nesse ponto, mas ele começou esses incentivos a entrar, e aí entraram incentivos no âmbito federal também, tá? No âmbito nacional, aí depois a questão as metas de investimento na infraestrutura para os governos regionais e as empresas estatais que atuam no ramo de energia. Tá? E aí depois, a partir de 2017, entrou em cima das montadoras, ou seja, das fabricantes de automóveis, uma política conhecida como a política do duplo crédito. Então ela tinha duas vertentes. A primeira delas eram metas de eficiência em combustível que os automóveis tinham que atingir, e a outra era uma meta de produção e venda de veículos elétricos. Tá? E essas duas metas, se você não batesse a meta, você pode compensar, né, a falta que você teve em uma com créditos na outra. Então, se você ultrapassar a meta, você também ganha créditos. E uma coisa muito interessante, se as montadoras tradicionais, então vamos pegar uma Volkswagen aqui, que atua muito forte aqui na China também, não bateu a meta de eficiência em combustível, por exemplo, ou de venda de veículos elétricos, ela poderia comprar crédito das montadoras 100% elétricas, então da Tesla ou da BYD, por exemplo, né, como um mercado de carbono, né? E isso exigiu que as montadoras, e que, de novo, até hoje, essas híbridas, o veículo elétrico responde por menos da metade da produção, então ainda é dominantemente veículos a combustão, tá? Mas você tem esse incentivo para fazer essa migração. E do âmbito da infraestrutura, ali as montadoras não entraram nisso. Tá? Quem ficou responsável por isso foram os governos locais, as empresas do setor de energia, então a State Grid, por exemplo, que atua muito forte no Brasil, que a gente já comentou, e outras estatais locais espalhadas pela China, mas também algumas empresas, mesmo não tendo a obrigatoriedade de investimento em infraestrutura, aí está falando de postos de rede de recarga, por exemplo, algumas usaram isso para criar um diferencial consumidor. A Tesla é um exemplo, que criou aqueles superchargers, né, os supercarregadores, que é uma marca da Tesla aqui na China também, né, ou seja, e usou esse gancho para criar um diferencial, tá? E aí a gente tem outras montadoras, a NIO, por exemplo, ela tem uma rede própria de carregadores, a BYD tem várias parcerias locais, mas isso tudo foi o quê? Foi opcional, tá? Na parte da infraestrutura, que não são os dois, né? A gente tem a confiabilidade do veículo de um lado e como carregar, a infraestrutura que ele demanda do outro, né? São as duas vertentes desse mercado. De uma forma mais simplista, né? Mas eu lembro de ouvir, eu confesso que eu não lembro de quem, mas de ouvir aí na China,
que, em outras palavras, né, o governo teria dado carta branca, né, para particularmente carros elétricos de energia solar, é aquela coisa quase do crédito infinito, né? De novo, estou fazendo uma simplificação aqui, mas a gente escuta isso para ter fomentado essa indústria, conseguir atingir essa escala, né, essa velocidade, enfim, né? E uma coisa que eu acho interessante também, especificamente para estimular a adoção de carros elétricos, foi a evolução do produto em si, da proposta de valor que se oferece para o cliente, né? Que você comentou antes sobre as preocupações desde sempre as mesmas, né? Autonomia, confiabilidade e tudo mais, mas historicamente também os carros elétricos eram feios, né? Mesmo as primeiras alternativas no mercado americano, né? O Toyota Prius, as primeiras tentativas da Chevrolet, da GM, sempre carros feios, carros que não apelavam à grande maioria do público, em particular, né, nos Estados Unidos, um público que gosta de carros maiores. Mas uma das coisas que eu acho que as montadoras chinesas acertaram muito nos últimos anos e que isso estimulou para que o carro elétrico deixasse de ser uma alternativa para aquela pessoa mais alternativa, que queria ter um carro sustentável, digamos, para se tornar um objeto de desejo, que foi aprender com as melhores montadoras, referências em design, como desenhar e desenvolver carros visualmente atrativos e, inclusive, contratar os principais chefes de design, né, e dos estúdios de criação das principais marcas europeias. A própria NIO, que você comentou, é um ótimo exemplo disso, né? Eles conseguiram trazer os chefes de design de empresas como a Audi e algumas outras montadoras de renome para conseguir transformar o carro elétrico chinês num carro bonito, desejável, de alta qualidade, né? Uma experiência muito interessante que a gente teve foi com a própria Zeekr, que desembarcou no Brasil há mais ou menos 6 meses, que é uma marca de luxo que faz parte da Geely, que é o mesmo grupo que já há alguns anos controla a Volvo. Inclusive, hoje a Zeekr e a Volvo, e boa parte da linha da Volvo elétrica é produzida na mesma fábrica da Zeekr em Ningbo, que nós podemos visitar em maio desse ano. E é impressionante como eles conseguiram desenvolver carros de alta qualidade, além do desenho bonito, né? O caso interessante foi no ano passado, visitando a loja da Zeekr aí em Xangai, que tinha um membro da nossa missão, que é um empresário muito bem sucedido, que anda de Porsche Macan no Brasil. E quando ele entrou no carro da Zeekr, ele olhou e falou, cara, não fica devendo nada ou quase nada em termos de qualidade de acabamento, né, de ao-toque, os materiais usados. Então, é muito interessante ver como eles conseguiram fazer essa mudança para cair no gosto do consumidor enquanto se desenvolvia tudo isso que você está comentando de infraestrutura e de políticas públicas para incentivar a adoção do carro elétrico, né? Acho que eles mandaram muito bem nessa estratégia. Não, com certeza. E hoje a atenção a detalhe, ela é muito grande, porque por mais, e esse é o gancho que eu queria fazer também, porque por mais que foi um mercado que, de certa forma, começou com incentivo do governo para uma necessidade real, e aí, de novo, as necessidades reais da população de melhoria de vida e os problemas enfrentados, é a função do governo resolver, né? Mesmo a China, que é um governo que controla os recursos de forma mais centralizada, vamos dizer assim, que é até discutível essa afirmação, mas vamos assumir que seja verdade. Você ainda tem uma limitação nesses recursos, ou seja, ele precisa criar incentivos para que as forças de mercado e iniciativa privada vão na direção de criar soluções. E aí hoje você veja o mercado funcionando, uma indústria funcionando nas regras de mercado tradicionais. A competição é tão ferrenha que o pessoal hoje vai no design, né? A gente tem a marca aqui em Pequim, todos os táxis são da marca Beijing, que tem uma marca que chama, uma montadora que chama Beijing. E uma coisa que sempre me chama muito a atenção no detalhe é o seguinte: esses táxis, eles são bem padronizados, evidentemente, mas, por exemplo, eles têm um som, um barulho, quando ele está acelerando e quando ele está especialmente parando, que ele não é o barulho do motor ou da bateria, ele é parte do design da experiência, o barulho parece uma nave espacial de filme, de ficção científica pousando, assim. E também para as pessoas ouvirem, né? Porque a gente já tem inúmeros acidentes mesmo, inclusive no Brasil, né? De as pessoas simplesmente não escutarem o carro elétrico chegar e vai atravessar a rua e não prestam atenção. Mas o interessante é que isso foi pensado até para ter esse feeling de nave espacial que você comentou. Não, e hoje realmente você tocou na parte regulatória, que também é importante, quer dizer, isso também já se desenvolveu, né? Assim, a China tem uma postura sempre de fazer algumas coisas, especialmente na parte de desenvolvimento econômico, na base da tentativa e erro, né? Então, lógico que problemas já aconteceram e agora,
com o mercado já aí entrando na segunda década de desenvolvimento, muita regulação já existe, né? A questão da padronização das baterias foi um ponto muito crucial na hora de expandir a infraestrutura, né? Porque na parte da recarga, por exemplo, a gente tem tanto recarga quanto troca. São 2 pontos, né? Uma coisa é você ir lá e plugar o seu carro na tomada e deixar ele carregando. Existe a outra opção que é tira essa bateria e bota uma carregada. Sim, é quase um pit stop de Fórmula 1 e que é uma alternativa até mais rápido do que abastecimento padrão de gasolina, né? Que eu confesso que hoje eu não tenho essa visão, mas eu imagino que a indústria possa caminhar para esse lado de você trocar a bateria, porque é uma questão de segundos, ao contrário de ter que esperar 30, 40 minutos, mesmo os carregadores mais rápidos, hoje de 15, 10 minutos, ainda assim é um tempo muito considerável, né? Pensando no dia a dia, que as pessoas não estão dispostas a perder esse tempo, digamos, e faz sentido, né? Porque para fazer a migração do carro elétrico, ela não pode ser uma experiência pior do que o carro a combustão, por exemplo, no abastecimento, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, já trazendo, Vitor, para o cenário atual, e que é uma das coisas que hoje gera dúvida no público brasileiro, é a saturação desse mercado, né? Porque, embora o Brasil ainda esteja mais no início, a gente vê marcas chinesas performando muito bem no Brasil, particularmente a BYD e a GWM, né? A BYD, até o ano passado, tive a oportunidade de conhecer o pessoal que hoje controla o Grupo IESA, que é uma das principais redes de concessionárias multimarcas do sul do Brasil, e eles estão representando a BYD no Rio Grande do Sul, por exemplo, e eles comentaram que foi impressionante, né, a demanda e o sucesso de vendas que se teve no primeiro ano de operação da BYD no Brasil, superando todas as expectativas, inclusive da matriz chinesa, né? Tamanho interesse do brasileiro por carros elétricos minimamente acessíveis, no caso ali vamos botar de 100 a 150 mil reais hoje, que já compete com os carros de entrada no Brasil, né, que estão na faixa, começa ali em 80, 90 mil, que é um absurdo, mas isso é um papo para outra hora. Mas é interessante ver esse desempenho, só que ao mesmo tempo a gente começa a ver outras marcas chegando, né, a própria Jayco, enfim, a gente tem diferentes modelos, a Zeekr, né, entrando agora mais numa linha de posicionamento de luxo, mas a gente já começa a escutar. Teve até uma divulgação recente de uma alta executiva da BYD comentando sobre o mercado chinês, que estaria com marcas demais, né? Estaria um excesso de oferta, mais de 100 marcas hoje na China, né? Produzindo carros elétricos. Bom, esse exemplo que você deu, né? A ponto de ter uma montadora chamada Beijing, que fornece os táxis da cidade de Beijing. E só um parênteses para quem está ouvindo a gente, vocês não sei se perceberam antes, né? Mas o Vitor, ele já é tão chinês que ele nem fala Beijing, que a gente fala, ele já fala Beijing, ele já fala com o sotaque dos chineses, é uma coisa impressionante. Esse cara é um poliglota, ou como dizem alguns, um troglodita. Mas, brincadeiras à parte, Vitor, conta um pouco, né? Qual é que é essa visão, assim, entendendo então. Mercado com talvez muitas marcas, um excesso de oferta, os próprios chineses querendo já dar uma regulada, uma estabilizada nesse mercado para ter uma competição mais saudável, mais sustentável, né? E o Brasil começando a ser inundado por outras marcas que agora aprenderam a fazer carros bons, carros de qualidade, mas um mercado que também é bem menor e pode ter uma saturação ainda mais rápida do que a chinesa, né? Como é que tu enxerga tudo isso? O que está acontecendo hoje até na China nesse sentido de saturação do carro elétrico? Eu acho que vamos primeiro, assim, eu anotei aqui alguns números para passar para o pessoal de como está o mercado hoje, tá? Então a gente contou mais ou menos de onde ele veio, né? A infraestrutura que foi criada, como foi criada, vamos ver como está hoje. Então, assim, a produção, atualizei os números hoje aqui, está em 12,8 milhões de carros por ano, isso total. Tá? E já é o 10º, isso foi 2024, tá? Isso já é o 10º ano consecutivo em que a China está em primeiro. 12 milhões, tá? Você falou, né? Desde 12,8 milhões, quase 13. Só para a gente ter a referência, o Brasil ano passado produziu 2 milhões e meio, né? Ou seja, 10 milhões a menos do que a China, para ter uma noção da magnitude do mercado, né? A penetração, tá? Isso aqui, só para deixar claro, tá? Essa produção de 12 milhões, ela é tudo, inclui os da combustão também, tá? Isso é absolutamente tudo. A penetração do elétrico está arredondando, está mais ou menos em 40%. Certo. Tá? Ou seja, 40% desses 12,8 são os carros elétricos. Tá? E a circulação atual de veículos elétricos está em 31 milhões de veículos ativos na frota hoje. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente tem de números atuais dos carros. Falando da parte de recarga, ou seja, da infraestrutura, atualizei hoje até agosto de 2025,
mais de 17 milhões de pontos de recarga ou troca, tá? E aí vem a parte que eu acho interessante comentar. Desses 17, 4,3 são públicos e 13 milhões são privados. E até um número interessante de pensar, se tem 31 milhões de veículos, que envolve também, né, caminhões, ônibus, motos e tal, mas 17 milhões é basicamente um ponto de recarga para cada 2 veículos elétricos, né, uma proporção muito interessante, né? Fora exatamente. Isso que você falou. Isso, lembrando, cada ponto de... Exatamente, né? Essa infraestrutura e a iniciativa privada tomando conta disso. Ou seja, você já está vendo um mercado que, sim, eu estou batendo essa tecla porque é interessante o exemplo dos carros elétricos para entender como a China lida com essas questões públicas, tá? Sim, o mercado começou com incentivo governamental, mas hoje você tem o setor privado tomando conta, né? E toda essa mudança e diversidade de produtos e comprar a marca A, a marca B hoje vai só de acordo com forças do mercado e preferência do consumidor. Agora, tocando rapidamente do que você comentou da saturação do mercado. Com certeza, fazendo um exercício ingrato de futurologia aqui, a gente sabe como essas coisas acontecem na China, ou seja, o governo oferece incentivos para determinadas indústrias em determinados momentos para que o crescimento e o desenvolvimento econômico vá em determinada direção que ele julga ser a melhor. Então vamos supor, precisamos de energias renováveis, né, o problema de poluição, carro a combustão, carro elétrico, incentivo. Nessa hora, vai uma massa de empresários empresários chineses que vão nessa direção, né? E isso sim inunda, tá? A gente já teve montadoras que não existem mais, tá? Então qual que é a tendência aqui, olhando outros mercados no passado? A tendência sim é que agora, atingindo o nível de saturação e, por exemplo, a partir do ano que vem, 2026, o incentivo fiscal em cima do carro elétrico vai cair para 50%, né? Vai subir para 50%, ele está em zero, ou seja, existe uma isenção total hoje. A partir do ano que vem começa a pagar 50% da alíquota normal e a partir de 2027 começa-se a pagar 100%. Tá? Então, os incentivos vão sendo tirados aos poucos. O que isso gera? Isso aí, lógico que vai gerar uma pressão em cima do mercado que algumas montadoras tendem a não serem capazes de absorver. O que eu estou querendo dizer? Agora, provavelmente, vamos ver o momento do declínio do número, tá, de players nesse mercado. E aí, os que se destacaram vão ficar. A gente está falando dos maiores, BYD, a própria Li Auto, Zeekr, a Hongqi, que é um veículo de luxo aqui, muito famoso também, usado que até onde eu sei não saiu da China ainda, que é, infelizmente é uma pena, mas assim, e assim como vocês já detectaram aí, o João comentou que é o seguinte, já tem nichos nesse mercado, né? Já tem o veículo elétrico de luxo, já tem o popular, já tem o básico, né? Já vai tendo toda uma segmentação e as marcas souberem aproveitar isso, vão ter com certeza mais sucesso. Então, assim, e acho que tem também uma correção natural de mercado, né, Vitor? No sentido de que acho que às vezes as pessoas se esquecem que faz parte do mercado ou de qualquer novo produto, né? E a inteligência artificial vive um momento similar hoje também, de uma coisa que quando ela tem os early adopters, ela começa pequena, nichada, e quando ela entra no mainstream, ou quando ela começa a ser adotada em maior escala, é natural uma proliferação, né, de oferta, de marcas, de fabricantes, enfim, de vendedores daquele produto ou serviço, e chega-se num ponto onde tem essa saturação, essa coesão, e naturalmente o negócio depois se ajusta e ficam os melhores, né, ou quem tem a oferta mais adequada, ou quem sabe oferecer aquilo que o cliente realmente busca e tal. Então, acho que é só importante lembrar isso, porque tem muita gente que tem a tendência de já olhar essa situação, por exemplo, de carro elétrico, tipo, vai dar errado, ou é insustentável e tal. E o ponto não é esse, o ponto é que vai haver uma correção do mercado, onde apenas os bons players vão ficar. O Brasil passou por isso no segmento de energia solar, a partir do marco legal, né, estabelecido há 2 anos atrás, exatamente para fazer essa limpeza, entre aspas, do mercado, né? Ajustando os incentivos que eram dados na mesma linha que a China hoje está reduzindo o incentivo do carro elétrico. É só importante, eu só quis bater nessa tecla porque tem muita gente que olha pelo lado pessimista ou sempre acha que é absoluto, né? Ou vai dar certo ou vai dar errado. E não, vai ter um momento de adaptação, de novo, a IA está passando pela mesma coisa, e ao longo do tempo, os players mais resilientes, os players com as melhores ofertas, que vão acabar permanecendo, né?
Exatamente. Do ponto de vista do governo, ele quer que esse mercado se desenvolva, não interessa muito quem vai fazer, né? Então ele joga os incentivos para todo mundo usar, até porque ele não pode ficar escolhendo, ele mesmo não sabe quem vai dar certo. Então, agora sim, assim, beleza, o mercado já se desenvolveu, o governo também quer reduzir o seu próprio custo, ou seja, esse dinheiro não é infinito, no português muito claro, né? Essa questão da isenção também faz diferença no orçamento do governo aqui, então assim, é evidente que quando eles puderem tirar, eles vão tirar, contando que o problema inicial siga estando resolvido, ou seja, a gente tinha, de novo, isso surgiu por quê? Porque existia um problema crônico de poluição nos grandes centros urbanos, tá? Vem daí isso, uma coisa muito prática. Agora a gente cria esse mercado, o problema foi resolvido? Sim, agora a gente otimiza, né? E aí entramos nessa fase que sim, algumas multiplayer, a minha experiência aqui, vamos dizer, uma certa intuição diz que é isso que vai acontecer, ou seja, naturalmente um filtro vai acontecer, o governo tende a não intervir nisso, até porque, até onde eu sei, existe muita pouca atividade estatal, efetivamente, essa atividade, então ele vai deixar as forças do setor privado se adequarem lá, e isso vai se adequar. Isso já não é, agora entrando já um gancho com a parte do internacional, no internacional é um pouco diferente, porque no internacional você consegue, o governo chinês tem menos capacidade de agência na questão da infraestrutura, né? Ou seja, não tem como ele incentivar a construção dessa infraestrutura, por exemplo, no Brasil, e ele não pode forçar a BYD a fazer isso. Aí a gente está falando da legislação brasileira, dos atores locais, isso é uma outra seara. Ele consegue garantir que o veículo, então um dos pilares, que é a eficiência e a confiabilidade do produto, ele consegue resolver. A infraestrutura não, né? Então, quando a gente está falando aí efetivamente de uma internacionalização, você tem um outro desafio. E aí entra um certo componente político que a gente viu isso no caso da BYD recente, que o governo vai ter uma preocupação na imagem da China como um todo atrelado a essas empresas, né? Então, o que essas empresas fazem no exterior afeta de forma direta e indireta a imagem da China no exterior. Então, isso já é um problema que eles vão ficar de olho. Aí já não é uma questão mercadológica, né? Existe um componente político em cima disso. Então, quando teve o problema, a questão da fábrica da BYD em Camaçari, na Bahia, por exemplo, você viu uma preocupação muito grande aqui do governo da China para resolver isso da melhor forma possível, tá? E aí a gente entra um pouco assim nas dificuldades que eles vão tendo. Mas, assim, para exemplificar, essa parte, e aí já é o gancho que eu queria passar aí para você, João, que é o seguinte: essa internacionalização ela não vai vir sem dor, como qualquer atividade transfronteiriça, cross-border, né? A gente tem sempre essa adaptação que tem que ser feita, e as empresas chinesas que vão vir para o exterior, ou quem trabalha do Brasil com o mercado na China, vai ter sempre essa dificuldade de se adaptar, e que sempre é ajudado ali com agentes locais, assim como a BYD precisa de parceiros no Brasil, brasileiros operando na China vão precisar de parceiros na China também. Perfeito. Ou seja, né, a gente está falando que a parte logística ali ela é fundamental. Interessante essa visão que tu trouxe, que o próprio governo ou a BYD não conseguem, o governo chinês, né, mexer, por exemplo, na infraestrutura brasileira nesse nível. A gente tem outras coisas que a gente pode comentar mais para frente nesse sentido. Mas nessa linha da logística, o que o Vitor está falando é exatamente o que o nosso parceiro aqui do podcast, a Fiance, faz, né, que é ter uma estrutura logística própria lá na China, inclusive, né, Vitor? Então, a Fiance tem uma joint venture hoje com a Union Logistics, que é uma das maiores operadoras logísticas da China. Foi uma negociação bem importante que a equipe do Radamés conseguiu fechar para ter essa gestão integrada da cadeia de suprimentos desde a origem lá na China, né, desde o fornecedor que produz o seu insumo, o seu produto, até a chegada aqui no Brasil. Só para ter uma ideia da dimensão da Union, que hoje tem essa joint venture com a Fiance, que inclusive é um orgulho para o Brasil, né, ter uma empresa daqui fazendo uma joint venture com um player gigantesco chinês, né? Só para ter noção do tamanho, a Union hoje tem mais de 2.000 veículos próprios, trabalha no rodoviário, no ferroviário, no aquaviário, e alguns centros de armazenagem também, que tem mais de 170 mil metros quadrados. Aqui a gente está falando de boas dezenas de campos de futebol, né? Em todos os corredores de exportação da China. A gente comentou em episódios anteriores sobre as diferentes localizações das forças econômicas chinesas, e vamos falar no próximo episódio, né, Vitor, sobre os polos industriais. E a Union está super bem posicionada, e hoje a Fiance consegue trazer isso para clientes brasileiros, né, de ter acesso a toda essa infraestrutura.
Existem algumas empresas atendidas por eles que a gente vai trazer também casos de sucesso nos próximos episódios para comprovar na prática como empresas brasileiras têm se beneficiado desse tipo de acesso, porque no final do dia a logística é uma das coisas que mais faz diferença em tudo isso que a gente está falando, né? Inclusive nos carros elétricos, de eles conseguirem chegar no Brasil com competitividade, com preço interessante, ou a gente trazer peças, insumos da China e de outros países para o Brasil, a logística é fundamental. Então, a Fiance, para quem tiver interesse, dá uma olhada no Instagram, @Fiance, porque eles têm feito um trabalho muito interessante a ponto de ter chamado interesse, chamado a atenção de um player tão relevante como a Union, né? Então, esse gancho aí da questão logística, ela é fundamental, certo? E um ponto, Vitor, que queria trazer contigo também é nessa linha de estratégia de negócio, né, e que isso possa servir também para empresas brasileiras. Um dos movimentos que a gente tem visto são marcas, por exemplo, a GWM, que entraram primeiramente com carros elétricos e na sequência híbridos aqui, já construindo uma reputação e uma confiança no imaginário do consumidor brasileiro para conseguir, inclusive, introduzir modelos a combustão tradicional, né? Porque como a gente vive hoje nesse momento onde vários países e marcas montadoras estão tirando o pé do acelerador no quesito elétrico, ou seja, sim, vamos fazer, mas não vai ser mais a unanimidade ou a hegemonia do portfólio, né? Ou postergação de datas. A própria Porsche, né, que tinha feito a Macan ser agora 100% elétrica, apenas já voltou atrás. Tem uma série de empresas agora mudando os planos de ter só veículos elétricos. A GWM está fazendo isso no Brasil e eu achei brilhante essa estratégia de primeiro chegar com uma marca confiável de elétricos numa linha mais nichada, e a partir do momento que eu já vejo GWMs híbridos e elétricos rodando na rua, fica muito mais fácil do consumidor brasileiro querer comprar ou estar disposto a comprar um veículo de combustão tradicional, né? Eles acabaram de lançar, acho que foi o Tanque, o modelo aqui, que é a combustão. Então, comenta um pouco assim, essa questão dessa estratégia, né? Porque os chineses têm mandado bem, inclusive, nisso, né? E como que a gente pode talvez pensar nessa lógica de modelo de negócio ou de plano de go-to-market ou de entrada em mercados, às vezes não óbvios, como foi esse caso, de meio que percorrer o caminho inverso, né? Primeiro os elétricos, depois a combustão, enquanto que a grande maioria aposta no contrário, numa entrada de mercado, né? Eu acho que o que é interessante aqui a gente fala de internacionalização, a gente está falando de adaptação, né? A gente tem o mercado chinês, existiu um processo de maturação com os veículos elétricos que foi muito rápido. E isso não vai ser replicado fora da China, né? Então não adianta, assim como a gente comentou no episódio anterior aqui, não adianta só pegar, isso vale para os chineses indo para fora também, não adianta só eles pegarem o que eles fazem da China e jogarem no mercado exterior e achar que é isso e tá tudo certo. Não é assim que funciona, né? Assim, quando a gente fala, por exemplo, no mercado brasileiro, a gente ainda tem uma grande desconfiança, não estou vendo a infraestrutura, ainda existe uma desconfiança com o produto também, né? Isso aqui funciona, isso é sustentável, é confiável. Então, como você resolve isso? Talvez a melhor forma para algumas dessas empresas seja não mandar o veículo elétrico puro, né? O 100%, o EV mesmo. Uhum. Aí você entra com os híbridos. Ou você entra com o elétrico plug-in, por exemplo, que ainda tem menos exigência para fazer a recarga, né? Então você tem formas de mitigar isso, que já são alterações quando comparadas com o business, com o modelo de negócio interno aqui da China, né? E aí, de novo, quem vai ter capital para bancar isso? Isso também é um filtro, né, de todos os players do mercado. Nem todo mundo vai conseguir fazer essa adaptação de forma tão fácil, tá? Mesmo uma gigante como a BYD teve os problemas que teve na questão da fábrica na Bahia, né? Então, assim, a gente sabe que essa adaptação é difícil. Um player médio, por exemplo, provavelmente já não conseguiria encarar essa dificuldade, esses custos, etc. Até o custo de reputação, ele é altíssimo também, né? Então, assim, dando alguns números da exportação, para vocês terem uma ideia, a China, ano passado, exportou mais 6 milhões de veículos e só 1 milhão foram veículos de energias renováveis. E aí não necessariamente 100% elétrico, tá tudo junto. Sim, os então, híbridos todos também. eles, todos os híbridos, exatamente, todos eles juntos deu 1 milhão desses 6, tá? Então, isso para dizer que ainda não é o foco, mas é um crescimento de 22% comparado com 2023, tá? Isso falando de exportações do ponto de vista da China. Então, saindo daqui, a própria BYD, você falou de logística, a própria BYD já investiu num navio próprio. Sim. Né, para levar. Sim, até viralizou aqui no Instagram, no Brasil, as chegadas dos navios da BYD nos portos aqui, impressionante.
É sensacional. O próprio navio já vem com, assim, o próprio navio já tem conceitos de marketing ali embutidos, né? Pelo design dele e etc. Então, assim, já é um modelo de negócio. A chegada do navio já faz parte de uma estratégia. Isso é uma coisa, um nível de complexidade que a gente está chegando que eu acho maravilhoso, assim. E, por exemplo, uma outra adaptação que foi feita é assim, além de não ter os pontos de recarga, ainda mais difícil existirem pontos de troca de bateria no mercado exterior. Uhum. Então, veículos que possibilitam a troca da bateria, eles não saem da China, porque isso é uma estrutura ainda mais complexa do que o plug-in. O plug-in, no fundo, você precisa de uma bateria ali, né, que seria quase uma bomba de posto de gasolina, só que elétrica, que era só fazer de novo o plug-in. Uhum. Né, a estrutura para troca de bateria ela é mais cara. Se tem problemas na estrutura do plug-in, imagina a troca de bateria. Então, a solução, primeiro, foi só os veículos, né, o plug-in charge, que é só conectar, como se fosse uma bomba de gasolina normal, né, e aí a questão dos híbridos também, né. E a outra coisa que a gente está vendo agora, que a gente já comentou da BYD, é também uma internacionalização da própria produção, né, aí usando isso também como arma, não só de baratear custos de logística, etc., mas também como forma de conseguir incentivos dos governos locais. Porque se eu sou uma BYD e eu vou fazer um investimento do tamanho de uma fábrica na Bahia, por exemplo, eu tenho, né, assim, cartas na manga o suficiente para negociar com o governo do estado da Bahia que ele também se comprometa a construir uma infraestrutura, por exemplo. Né? Isso tudo vai sendo usado dessa forma. É lógico, eu acho que a mais forte no exterior é a BYD. Ela tem hoje uma fábrica já, até tô pegando os números aqui, ela tem já uma fábrica na Tailândia, que já está operando desde 2020. Em 2024, capacidade de 150 mil veículos por ano. Já fez a pré-compra de um terreno na Hungria e agora tem a fábrica em Camaçari, na Bahia. Esse período de veículo saiu da linha de produção em julho de 2025. Então, 3 meses atrás da gravação deste episódio. Então, você está tendo aí tanto uma localização da produção, pós-adaptação à regulação local, ou seja, você olha isso, a gente já tem aqui mercados do Sudeste Asiático, que já é um mercado bem favorável para isso, que ele tem algumas dinâmicas parecidas com partes da China. Você tem a Hungria no mercado europeu, que também é um mercado muito favorável a essas questões de soluções sustentáveis, ou seja, carros elétricos, uma delas, e o Brasil também, que já é um mercado, na cabeça da BYD, um mercado que já se provou, né? Então, que vale esse investimento. Então, hoje você tem este movimento de saída, não só na adaptação, mas também na produção. E aí eu vou te fazer aquela pergunta meio sacana, que não tem resposta certa ou errada, porque é uma questão muito de opinião pessoal e compra de carro normalmente não é uma conta que se você coloca na ponta do lápis ela fecha, né? Mas a gente precisa por uma questão de mobilidade. Se você hoje fosse comprar um carro no Brasil nesse cenário atual, do que tem de oferta de híbrido, elétrico e combustão, o que você, Vitor, compraria hoje? De fato, o preço atual da gasolina também complica, né? Sim. Então, eu acho que hoje, eu sendo muito sincero, eu compraria um híbrido por questão da infraestrutura, pensando em Brasil. Tá? Eu não teria nenhuma preocupação com relação ao produto, até quando a gente anda você pede um táxi, ou pede um carro, aqui na China a Didi é a maior dos aplicativos, né? A esmagadora maioria do tempo está em carros elétricos. Então, assim, eu estou em carros elétricos no meu dia a dia hoje, então não tenho mais nenhuma dúvida sobre a qualidade do produto. Mas quando eu boto na conta, que nem você falou, na ponta do lápis, a questão da falta de infraestrutura no Brasil, porque eu também sei a infraestrutura que foi feita na China então logo sei a falta dela no Brasil. Acho que eu iria com um híbrido nesse momento. Eu vi hoje que os híbridos têm até uma autonomia na parte elétrica até 100, 150 km, por exemplo. Poderia resolver a tua vida no dia a dia dentro da cidade. Sim. Né? Então, acho que ele é uma boa solução que mitiga o risco, ainda te dá a possibilidade de repente, não gastar com gasolina no seu dia a dia, só quando você for pegar uma estrada, por exemplo. Mas, assim, que nem você falou nisso, eu tô na China há 10 anos, não sei se a minha opinião vale muito. Sim. Não, mas é interessante, cara, porque a maioria das pessoas com quem eu converso, a resposta ainda é o híbrido, ou as pessoas fazem combinação, né? Quem pode, famílias, ou quem tem 2 carros, a pessoa daí pega um elétrico e mantém uma combustão para viagens longas, ou aposta no híbrido para não ficar na mão, ou a pessoa realmente quer experimentar viver do carro elétrico, porque
tem painel solar em casa, acha legal, prefere não ter o custo da gasolina, e a gente tem hoje estados no Brasil que isentam o IPVA de carros elétricos, é o caso do Rio Grande do Sul, né? O Rio Grande do Sul hoje isenta, São Paulo não isenta, Santa Catarina também não, mas alguns estados isentam, e aí isso cria às vezes outros desafios, né? Se eu não me engano era Goiás que estava tendo, ou Paraná, acho que foi Paraná, que estava tendo um pico de registros por ter uma alíquota de IPVA menor, aquela coisa do Brasil, né? Mas é interessante, acho que o híbrido ainda é a resposta da maioria e talvez a resposta em termos de custo-benefício mais lógica, mas eu também gosto que ainda tem muita gente que é die hard aí, que é fã, confesso, do motor a combustão, né? Que quer o barulho, que quer a potência, que quer a experiência como um todo do motor a combustão, mas realmente é o gosto pessoal. Mas enfim, só queria a sua opinião, porque acho que é um assunto interessante, assim. E a gente tem os diferentes tipos de híbrido, né? Tem o PHEV, tem o HEV e tem o híbrido leve. Então, a gente tem cada vez mais opções. Acho que isso é um ponto normal também do desenvolvimento do mercado, né, Vitor? E cara, já encaminhando um pouco mais para o fechamento desse episódio, assim, então a gente entende, fazendo uma recapitulação, né, que a China teve uma série de políticas governamentais que estimularam o desenvolvimento do mercado de carros elétricos, particularmente essas metas para os veículos oficiais e de transporte público fazerem a migração. Isso eu achei bem interessante, talvez é uma coisa que o Brasil poderia replicar, inclusive por uma questão da evolução das cidades em si, né, de ter uma cidade com menos poluição sonora, com menos poluição em si, né, da fuligem, de ter uma questão mais de cidades saudáveis, cidades mais inteligentes, né? Isso é um ponto que eu acho que sim, a gente pode pensar em trazer para cá, claro, com os incentivos corretos, não dá para copiar e colar, como você falou. A gente tem essa proliferação também natural de um mercado que é fomentado, de ter muita oferta, muita opção, e agora deve haver uma correção na China, que naturalmente vai se refletir no restante do mundo e dos mercados onde ela atua, né? E ainda esse desafio do Brasil, que todo mundo já sabe, de ter a infraestrutura adequada para o carro elétrico conseguir ter uma disseminação aqui de longo prazo, enfim. Os próprios carros vão tendo autonomias maiores, né, conforme as baterias vão evoluindo e ficando mais eficientes, isso também vai ajudar. Mas eu queria ver teu overview, assim, de tudo isso que a gente comentou, o que tu acha que é a mensagem. A gente falou também sobre essas estratégias, né, tipo a GWM fazer o inverso de começar pelo elétrico e trazer depois o combustão, e tem diferentes frentes. Mudanças muito interessantes de mercado, né? A própria Volvo sendo uma marca super tradicional e respeitada no mundo inteiro, já ser há bons anos controlada por um grupo chinês e está performando super bem. Acho que isso também quebra alguns estereótipos que ainda se tem muito sobre grupos chineses serem, né, empresários mercenários e querer só fazer produto ruim e barato. Acho que a Volvo tem sido um exemplo interessante de autonomia sem perder a autenticidade da marca, etc. Então, se pudesse fazer um apanhado geral assim, de tudo que a gente falou, queria tuas considerações nessa linha que a gente tenta sempre falar de pensar estratégia, pensar negócios internacionais, o que a gente pode trazer de tudo isso? Bom, eu acho que para fechar o nosso papo de hoje sobre essa questão dos veículos elétricos, a primeira coisa é reforçando aquilo que a gente já comentou no passado, da relação do público-privado na China, né? Foi um mercado criado em cima de um problema real, com incentivo de governo, quando as forças mercadológicas não levaram para o desenvolvimento dessa indústria, né? Então essa é a primeira consideração de entender, mas que por mais que venha dessa atividade de um incentivo estatal, aos poucos vão tendo planejamento de longo prazo para incentivar o setor privado a tomar conta, e hoje a gente já vê quase que a totalidade do mercado já com um plano concreto de saída aí para todos os incentivos não fazerem mais parte dessa dinâmica, que inclusive vai ajudar a limpar esse excesso de players que a gente tem hoje. Tá? Esse é o primeiro ponto. Acho que o segundo ponto que vale a pena a gente ficar atento aí, falando para o Brasil, que é o seguinte, a forma, principalmente das empresas chinesas, de fazer muita coisa, como eles trabalham às vezes com mercados novos, tecnologias novas, tem muitas vezes não há uma referência prévia sobre como, né, uma cartilha sobre como fazer isso, né? Ou seja, se coloca na posição de uma BYD tentando exportar a produção para o Brasil, né? Quer dizer, assim, ele não tem uma cartilha de como vai performar um carro elétrico de um chinês no mercado brasileiro, né? Ninguém fez isso antes. Então, tem naturalmente muita tentativa e erro, e na hora de se encontrar condições de mercado, tanto na legislação, que no fundo foi o problema da fábrica de Camaçari, quanto em outros, erros vão acontecer, né? Agora, uma coisa que
é importante lembrar, especialmente quando a gente fala das empresas chinesas, é não subestimar a capacidade que elas vão ter de aprender e se adaptar, né? O empresário chinês médio tem um nível de adaptabilidade muito alto, porque ele também lida com mudanças de política constante no ambiente doméstico. Tá? Então, ele está acostumado a fazer alterações, às vezes alterações radicais e rápidas na própria produção. Então, quando ele vai para o exterior, o empresário chinês que vai para o exterior, ele tem a capacidade de ir para o exterior, porque isso já é um filtro, né? Assim, a empresa, uma BYD, por exemplo, não é todas as 100 produtoras que a gente comentou de carros elétricos na China, só a BYD tem essa escala de produção no exterior, né? Isso já diz muito, né? Nesse ponto que eles estão fazendo. Então, não subestimar a capacidade deles de aprender e se adaptar com isso, porque está no DNA do empresariado chinês até para a atuação do mercado doméstico. Então, erros vão acontecer, tem aquela bateção de cabeça ali no início, com certeza, até o pessoal entender a situação, mas depois a coisa anda. Assim como vão ter correções no mercado doméstico em termos de players, também vão acontecer com correções da atuação deles nos mercados externos. Então, não pensar... isso é uma regra para a China, tá, gente? Assim, minha opinião humilde, assim, não pegam problemas de curto prazo para determinar tendências de longo prazo. Né, assim, para o chinês já está na conta problemas no percurso e a adaptação e não só para a China, né, Vitor? Acho que isso para a empresa, para negócios como um todo, né? Exatamente isso. Gostei dessa definição. Certeza. Não pega um problema de curto prazo e acho que isso é a realidade do longo prazo. E eu gostei muito do que tu falou antes ali sobre... nunca foi feito isso antes, né? Trazer elétrico para o Brasil, enfim, vão ter erros. Talvez esse seja uma das mensagens mais importantes, assim, que a gente tem que ter essa visão, principalmente quando o caso é expansão internacional, estratégias, né, seja você importar insumos, produtos ou vender para outros mercados, ter esse mindset, essa mentalidade de que muitas vezes você vai estar fazendo algo pela primeira vez, ou que alguém do seu segmento nunca fez, ou que fez e deram errado, você vai ter que tentar fazer do jeito certo. E eu acho que ter essa clareza, né, de que é uma coisa nova, que tem espaço para erro, que nem sempre vai acontecer da noite para o dia. Talvez essa cabeça aberta seja o mais importante de tudo isso. E, inclusive, para a gente entender a China da forma correta, né, como tu está trazendo, porque nunca as coisas são tão simples, né? Sempre tem uma camada de complexidade e está tudo bem. A gente tem que aprender a ler e a entender, né? Sim. E para fechar, assim, no fundo é a mensagem que a gente quer passar em todos os episódios aqui, que as oportunidades não estão nos mercados óbvios, mas por não estarem nos mercados óbvios, as soluções também não são óbvias, né? E até as soluções ficarem mais claras, erros vão acontecer. Isso tem que estar na conta. Acho que o que você falou é fundamental. Essa questão do ajuste on the go, assim, durante a jornada, é parte de qualquer business. Sim, com certeza, eu acho que o empresário chinês tem uma capacidade de se adaptar que em termos de velocidade, ela é um pouco acima da média por uma dinâmica que ele vamos por educado a ter por conta da dinâmica do mercado doméstico, mas sim, isso é a realidade de qualquer business. E hoje que a gente fala, por exemplo, essa questão de enfrentar o desconhecido, ela é tudo. No episódio anterior a gente falou do café. É uma novidade exportar o café brasileiro para a China, por exemplo. É evidente que erros serão cometidos e adaptações e correções serão necessárias, né? Então, seguindo a mensagem de assim, encare o mercado internacional como uma página em branco, é isso que os chineses estão fazendo com o mercado brasileiro, que essa página já não está mais tão em branco assim. Alguns capítulos já foram escritos, né? E aí agora a gente tem algo que vai aos poucos maturando. Então isso é verdade também para o empresário brasileiro atuando na China ou em qualquer outro mercado, especialmente ao longo aí no sul global, no que a gente fala da nova ordem mundial, porque no fundo a gente acredita que as oportunidades estão nos mercados não óbvios e adaptações serão necessárias. Perfeito. Muito bom. Então é isso, gente. Obrigado, Vitor. Sempre um prazer, né, estar junto aqui. E esse foi mais um episódio do Noncast. Então, se você gostou, segue o nosso podcast, compartilha com quem vive ou quer viver esse mundo de negócios internacionais e até a próxima.